Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados pelo Tenente-Coronel Daniel Davis, veterano de combate em 4 missões e apresentador do muito popular programa Daniel Davis Deep Dive no YouTube. Vou deixar um link na descrição. Obrigado por voltar, nós agradecemos. Conversamos há apenas alguns dias e você alertava que essa guerra estava por vir. Infelizmente, você estava certo, como de costume. Agora que a guerra já dura 2 dias, não parece estar saindo conforme o planejado. Quero dizer, todos os lados precisam manter uma postura firme, imagino, e declarar sucesso em qualquer guerra. Mas nos últimos 2 dias, vimos muita confusão, e é difícil sugerir que isso tenha sido intencional. Você vê algum erro de cálculo estratégico por parte dos Estados Unidos, ou esse era um custo que eles estavam preparados para absorver? É um grande erro de cálculo, mas infelizmente foi um erro que já era evidente antes mesmo de começar. Todos os sinais estavam lá. Você mencionou que eu previ isso e avisei. Francamente, não foi tão difícil para mim, porque os sinais que recebemos deixavam muito claro que, a menos que houvesse uma mudança de ideia de última hora por parte de Trump, o que sempre foi possível, eu sempre deixava espaço para essa possibilidade. Mas, com base no movimento de equipamentos e suprimentos militares, nas declarações que foram feitas e na localização das forças, parecia para mim, porque já passei por isso, vivi isso uma vez, na verdade 2, como membro das Forças Armadas observando exatamente esse mesmo tipo de mobilização. Nos Estados Unidos, e uma das razões pelas quais eu estava tão confiante ao prever a guerra russa quando ela começou em 2022, foi porque, lembre-se, a maioria das pessoas pensava, vai ser só mais uma mobilização, os russos não vão realmente fazer isso, é só uma demonstração de força. Mas eu disse não, essa é fundamentalmente diferente, pelo mesmo motivo das outras 2 que eu testemunhei. E agora foi exatamente assim que aconteceu. Quando você olhava para o tipo de força que a Rússia havia reunido, não se tratava apenas de forças de demonstração. Eles tinham tudo o que precisavam, com todos os elementos de apoio, a logística, o suporte médico, todas as coisas necessárias para sustentar operações de combate. Tudo estava sendo deslocado para a linha de frente, exatamente como aconteceu comigo quando eu fazia parte de uma força em deslocamento. Então eu disse, não, isso é algo que está sendo pré-posicionado para uso, e eu escrevi extensivamente sobre isso antes do caso. Então, sabe, você não poderia simplesmente voltar e dizer, bem, você chamou depois. Foi por isso que eu estava tão confiante nesse ponto, pelos mesmos motivos. Eram as logísticas aéreas, as capacidades de reabastecimento, os C-17, os transportes C-5, o número enorme deles, algo como 50% de todo o nosso inventário. E claro, o grande número de caças, os grupos de ataque de porta-aviões, tudo isso. Quando você olha para tudo isso, é como se dissesse, não, isso está sendo projetado para uso. Isso não é pressão, não é uma tentativa de convencer alguém a chegar a um resultado, porque eles já estavam lá. Esse foi meio que o ponto central para mim, o que me convenceu de que o Irã já estava disposto a negociar. E de fato, acho que a história vai olhar para trás e dizer que, se houve um momento central em que nosso fracasso foi prenunciado, foi na noite anterior, quando o ministro das Relações Exteriores de Omã, creio que era uma sexta-feira à noite, apareceu no canal CBS News dos Estados Unidos e disse que havia chegado a um acordo com o negociador iraniano para fazer algumas propostas, mudanças e concessões profundas que eles queriam no acordo nuclear. Eles disseram que não fariam nenhum reprocessamento, 0, algo que antes nem estava em discussão. Depois disseram que também se livrariam de seus estoques. E afirmaram que, pelo menos na mesa de negociações, estavam os mísseis de longo alcance e as forças por procuração, que antes nem haviam sido mencionados. Disseram, faremos isso depois, mas vamos resolver a parte nuclear primeiro. Foi uma oportunidade de ouro para o governo Trump. Se era isso que eles queriam, estava em suas mãos. E quando ele atacou na manhã seguinte, ficou muito claro que nada disso jamais teve a ver com negociações.
sempre foi sobre guerra. Bem, agora estamos em uma situação em que começamos algo que não podemos terminar. E eu não me lembro, talvez tenha sido o que você e eu conversamos da última vez, mas a minha grande frustração era que esta é uma guerra que não se pode vencer. Estão sendo definidos objetivos militares inatingíveis. E quando o presidente Trump apareceu cedo naquela manhã de sábado em Mar-a-Lago, ele apresentou todos os objetivos disso. E eu fiquei me encolhendo, porque pensei, a menos que o lado iraniano faça algo inesperado e simplesmente desmorone de medo, ou seja lá o que for, isso não vai funcionar. Não há como você conseguir realizar isso se eles continuarem firmes. Eles já haviam entendido de antemão que isso seria muito custoso para eles, mas haviam calculado, isso saiu no New York Times apenas alguns dias antes, que travar uma guerra com os Estados Unidos era menos arriscado do que se submeter aos Estados Unidos. Isso, novamente, foi outro sinal de que haviam tomado a decisão de seguir em frente. E até agora, é exatamente o que fizeram. Eles estão pagando um preço, e não há dúvida de que houve uma destruição profunda de suas forças armadas, de seus líderes seniores, tanto políticos quanto militares, e sua infraestrutura militar certamente sofreu um grande impacto. Tenho quase certeza de que você e eu conversamos sobre isso. Eles têm essas instalações subterrâneas espalhadas pelo país, e elas conseguem resistir a muita coisa por um longo período de tempo. Mas nós não podemos, esse é o ponto crucial aqui. Eu disse que talvez tivéssemos 4 ou 5 dias de voo de alta intensidade. Talvez pudéssemos estender isso por algumas semanas, se fôssemos criteriosos no uso. Mas e depois? Se outro lado não capitular, você estará em apuros. E agora parece que é exatamente onde estamos. Há relatos saindo nas últimas horas de que o presidente Trump está dizendo: "Ei, talvez possamos ter um cessar-fogo. Eles estão me pedindo isso", o que só pode ser uma grande besteira. Não há chance de que eles tenham pedido isso. Agora não. Não depois que o Ayatollah deles foi assassinado. A última coisa que eles vão fazer é concordar com um cessar-fogo nessas condições. Caso contrário, ele teria sido levado para um local seguro. As evidências sugerem que ele sabia que seria assassinado, e acho que sacrificou a própria vida de forma voluntária para ser usado como mártir, porque não foi para um lugar protegido. Ele permaneceu onde todos sabiam que ficava seu complexo. Então, quando o ataque aconteceu, ele foi morto. É isso que parece ter acontecido, intencionalmente. E agora esse resultado parece não estar enfraquecendo a determinação, mas, na verdade, consolidando o apoio ao regime, como tem acontecido ao longo da história. O mundo xiita, há muitos protestos acontecendo ao redor do mundo em apoio ao lado iraniano por causa do sacrifício do Ayatollah. Então acho que foi uma profunda... quero dizer, chamar isso de erro de cálculo quase parece leve demais, porque isso implica que você achava que talvez fosse dar certo. Mas sabe, com base no que você achava que aconteceria, você imaginou que funcionaria, e não funcionou. Isso já era bem conhecido antes. A menos que o outro lado simplesmente desistisse, o que todos diziam que não aconteceria, e mesmo assim você seguiu em frente. Isso foi um erro profundo. Então sim, acho que foi um grande erro de cálculo. Bem, eles não pareciam prever que o Irã atacaria bases em toda a região. Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Kuwait, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e, obviamente, Israel. Mas também, como você disse, matar Khamenei. É muito estranho que eles achassem que o governo iria colapsar. Na cultura xiita, o martírio é algo profundamente enraizado. Isso é algo que, como você mencionou, ou os deixaria enfurecidos ou os uniria ainda mais. E em todo o mundo, xiita, comunidades xiitas do Iraque, Paquistão, Bahrein, todos estão indo às ruas em apoio ao Irã diante desse ataque e do assassinato de seu líder religioso. Eu vi o Trump fazendo um discurso em que ele argumentava que o exército iraniano deveria depor as armas e que os civis deveriam ir às ruas. Ele realmente acha que é isso que vai acontecer agora?
Eu realmente acho que sim. Acho que ele realmente acredita nisso. Na cabeça dele, sabe como as pessoas costumam projetar? Quaisquer que sejam seus valores, o que você faria em uma situação, você simplesmente projeta isso em outro ator. E acho que foi isso que ele fez. Porque ele está pensando, se eu tivesse nessa posição e alguém mais forte chegasse e começasse a me bombardear e matar pessoas, eu desistiria. Eu simplesmente diria, tá bom, vamos em frente. Então é isso que vai acontecer. E aí ele pensa, foi mais ou menos isso que aconteceu com todos aqueles barcos rápidos. Matei todas aquelas pessoas e explodi coisas. Ninguém fez nada. Peguei o líder de outro país na Venezuela. Nada aconteceu. Eles simplesmente cederam toda a liderança na Venezuela. Tudo que você precisa fazer é mostrar o quanto é durão e eles vão se render. E acho que foi isso que ele pensou que aconteceria aqui, sem reconhecer as diferenças profundas entre a Venezuela e o país xiita do Irã, apontou. Então acho que foi um grande erro de cálculo. Direi que a única área em que não previ as coisas corretamente foi a seguinte. O Irã havia dito que atacaria as bases de todos os países onde os Estados Unidos estivessem presentes na região. Levamos isso a sério e reforçamos bastante as defesas aéreas. Mas eu não imaginei que eles, desde o início, também atacariam os setores civis desses países. Parece-me que a mensagem deles foi: ei pessoal, nós temos sofrido com os Tassilimes desde 2010 com Israel e depois a partir do assassinato de Soleimani pelos Estados em 2019. Temos sido atingidos impiedosamente e vocês estão protegendo eles. Estão colocando essas bases aí e eles as estão usando contra nós. Então é hora de vocês sentirem um pouco de dor também. Parece que foi mais ou menos isso que eles disseram, tipo um grande que se dane, de um jeito bem direto. E houve alguns ataques realmente grandes. Eu achei que eles não fariam isso, que tentariam dizer algo como, ei, não tomem medidas contra nós, isso é só contra os Azuás. Mas parece que estão dizendo, cansei de ser empurrado para todo lado, o que é outro sinal. O motivo de eu mencionar isso é que mostra que eles estão totalmente comprometidos com isso. Basicamente estão dizendo, olha, vamos até atingir outros regimes na região para pressionar os Estados Unidos, Israel e seus apoiadores na área. Eles vão começar a sofrer até que todo mundo recue, e aí talvez a gente recue também, talvez haja alguma negociação mais tarde. Mas eu não acho que eles vão fazer isso agora. Não, é isso que eu também estou pensando. Provavelmente sim, eles querem um fim para isso, mas acho que querem infligir um pouco mais de dor. Caso contrário, você vai ter uma guerra parecida de novo em 6 meses, provavelmente durante as negociações. Mas o que você vê como a estratégia de guerra mais ampla do Irã aqui? Porque eu também fiquei um pouco surpreso com os alvos civis. Aeroportos, hotéis. O ministro das Relações Exteriores disse que atacaram hotéis porque abrigavam tropas americanas. Mas mesmo assim, vi muitos outros alvos civis que não abrigavam. Sabe, isso combina mais com a sua análise de que se trata mais de causar dor. Eles partiram direto para o fechamento do Estreito de Hormuz. Atacaram navios. 4 petroleiros até agora, se estou contando certo. Então, qual é a estratégia do Irã agora? Quero dizer, se você se sentasse com os planejadores de guerra, o que acha que eles diriam? Acho que eles calcularam que vão levar isso adiante por vários meses, estão totalmente comprometidos. Então vão paralisar todas essas coisas. Já vinham sinalizando que fariam isso, mas ninguém acreditou, e estão cansados disso. Depois de 47 anos suportando esse tipo de punição do ponto de vista deles, chega. Agora novas regras estão em vigor e todos terão que seguir o que eles determinarem. Outros finalmente vão sentir um pouco da dor que eles vêm sentindo. Acho que eles veem isso como uma verdadeira crise existencial. Pelo que parece, em suas deliberações, devem ter calculado que vão sofrer muito com isso, sem dúvida. Mas terão uma chance de um resultado positivo no fim, que é esgotar completamente os Estados Unidos.
Toda a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia é que se trata de uma guerra de atrito, e ambos os lados têm muitos recursos. Por isso já se passaram anos e eles ainda não chegaram a um desfecho. Por pior que a Ucrânia tenha sido atingida, ela ainda consegue continuar. Os Estados Unidos, por outro lado, não são análogos ao lado russo nesse aspecto. Nós não temos tanta capacidade de simplesmente continuar por anos assim. Na verdade, você deve ter ouvido o general Jack King, na manhã do ataque, vangloriando-se de que poderíamos sustentar isso por 2 ou 3 semanas. E ele disse que talvez terminasse mais rápido, porque haviam assassinado o Ayatollah. Depois disseram que talvez nem levasse tanto tempo. Bem, se esse é o seu horizonte de planejamento, para mim isso foi outro grande erro dos Estados Unidos, admitir que temos uma janela tão estreita assim. Então o que você está dizendo ao Irã é: certifique-se de prolongar isso por mais de 3 semanas, porque vamos ter muita dificuldade em manter combustível suficiente para nossos jatos, balas e bombas para nossos jatos, os mísseis de defesa aérea, os mísseis de ataque aéreo, os mísseis ofensivos, todos esses tipos de coisas. Nós não temos tantos para sustentar uma luta indefinida aqui. Simplesmente não temos. E por mais que a Ucrânia ou o Irã tenham, eles também são limitados. Então não é como se pudessem continuar por anos, mas podem durar mais de 3 semanas. Acho que eles calcularam isso. E quando você vê esses vídeos cada vez mais frequentes de Israel, e agora vê o que eu temia, e o que me deixa irritado agora sobre as baixas, os Estados Unidos, quando essas começarem a se acumular, e acredite, eles vão fazer tudo o que puderem para acelerar esses números de baixas em ambos os lugares. Pessoas encorajadas a dizer: espera aí, por escutei o que você fez isso. Onde está essa vitória rápida? E especialmente se isso se arrastar por mais de 3 semanas, as pessoas vão dizer: espera aí, vocês disseram que seria uma vitória fácil, algo que poderíamos resolver. Agora temos o Trump dizendo: ei, talvez em 3 dias possamos ter um cessar-fogo ou uma negociação. Mas e se for o 4º dia, o 5º dia, e ainda não houver sinal? As bombas e mísseis continuam caindo do lado do Irã. Então eles começam a atingir mais alvos enquanto estamos ficando sem mísseis de defesa aérea. E se eles começarem a enviar onda após onda, 300, 400 de cada vez, dos drones Shahed, dizem que eles têm dezenas de milhares deles e poderiam manter isso por muito tempo. Ainda nem vimos esses drones, pelo menos não em grande escala. E já vimos alguns dos drones em menor número conseguirem atravessar as defesas americanas, especialmente no Bahrein. Há um vídeo bem conhecido sobre isso. Se continuarmos nesse caminho, e de repente não conseguirmos mais deter drones porque estamos ficando sem capacidade de defesa aérea, e começarmos a sofrer ainda mais baixas com o passar do tempo, haverá uma pressão política enorme, tanto sobre Jerusalém quanto sobre Washington, para começarem a buscar alguma solução. E então, eu acho que, se você me perguntar qual era o objetivo geral do lado iraniano, é causar tanta dor que acabemos voltando de chapéu na mão em busca de um acordo negociado muito pior para nós do que aquele que estava sobre a mesa na noite anterior a tudo isso, vindo do ministro das Relações Exteriores de Omã. Pois bem, esses acordos acabaram. Eles nunca mais vão voltar com termos tão generosos assim. Agora eles vão exigir muito em troca: suspender sanções, mudar designações, eliminar o rótulo de terrorista e por aí vai. Não sei se eles vão confiar em nós em qualquer coisa, mas se conseguirem algo desse tipo, alguma mudança nas negociações e nas sanções, isso pode ser uma vitória para eles, algo que possam considerar. Mas vai ser preciso muito sofrimento do nosso lado para chegar a esse ponto, porque a raiva e o ódio deles são enormes. E agora a nossa arrogância foi exposta, foi desafiada, porque para admitirmos que não somos fortes o bastante para impor obediência ao pequeno Irã, isso não. Isso vai ser um grande, grande problema para o nosso lado, algo que eles não farão facilmente.
E será uma luta feroz entre todos esses amantes da guerra e belicistas que adoraram tudo isso e vinham implorando para Trump fazer isso. E ele finalmente cedeu. Dá para imaginar que eles vão continuar pressionando. E claro, depois vão culpar o Trump se ele concordar com algo assim, dizendo, ele simplesmente não tinha resistência, não tinha estômago nem coragem para continuar. Deveríamos ter ficado. Sabe, eles vão culpar todo mundo no mundo, menos a si mesmos, e vão ver o desastre que criaram, o que queriam, o que isso nos custou. Mas há muita coisa em jogo aqui. É mais ou menos assim que vejo isso se desenrolando, o que significa que muito mais gente vai morrer e muito mais coisas vão ser destruídas. Você ficou surpreso, porém, por não haver uma escalada gradual aqui, por eles terem partido com tudo tão rapidamente? Quero dizer, ainda é apenas o fim do segundo dia, e já todos esses países atingiram o Estreito de Hormuz, até mesmo alvos civis. Como você disse, eles estão indo com tudo. Isso te surpreendeu? Foi meio a meio. Eu não fiquei chocado, mas também não estava totalmente de acordo. Eu não achei que eles fossem... Como eu disse, eles foram um pouco além do que eu esperava. Mas é lógico, é o que eu teria feito. Com base nos 47 anos de histórico deles, eu não achei que fariam isso. Achei que iriam mais longe do que fizeram na Guerra de 12 Dias. Achei que atacariam as bases dos Estados Unidos e que havia 50% de chance no Estreito de Hormuz. Imaginei que isso pudesse ser uma tática de negociação. Tipo, certo, vamos intensificar isso. Mas agora me parece, com base nas evidências, que nas discussões internas, antes de tudo começar, eles disseram não, estamos totalmente comprometidos. Se os Estados Unidos e Israel começarem essa guerra, estaremos todos envolvidos. Então agora acho que o cálculo deles é basicamente, sim, não há mais como escalar nada, agora que vocês assassinaram nosso líder. E naquela mesma reunião do Conselho, é minha avaliação, com base nas evidências, que eles disseram, olha, ele tem 86 anos, não viveria muito mais tempo de qualquer forma. E acho que ele disse, não vou para os túneis, não vou me esconder, vou ficar exatamente onde sempre fico todos os dias. E quando as bombas caírem, elas me levarão. Usem-me como mártir e usem isso para mobilizar as pessoas em nosso país e em outras partes do islamismo xiita. E parece que isso está dando certo, pelo menos até agora. E eu falei com um, e li que um amigo meu entrevistou outro iraniano, que eram totalmente contra o Ayatollah e já haviam protestado contra ele no passado. Eles disseram, olha, vocês estão nos colocando numa situação terrível, porque nós odiávamos o Ayatollah e queríamos nos livrar desse regime. Estamos protestando há anos. Eu conheço esse cara há bem mais de uma década e outros disseram a mesma coisa. Veja, embora não gostemos dele, você acha que vamos abraçar Israel, nosso maior inimigo na região, que vem fazendo tudo isso contra nós desde o ataque do Stuxnet em 2010, e depois assassinando nosso povo em Teherã, explodindo nossas embaixadas e assim por diante. E agora eles nos atacaram 2 vezes? Você acha que vamos abraçar o que eles estão fazendo e de alguma forma ter sucesso? Não. E eles não vão vir nos dizer que Reza Pahlavi vai se tornar o novo líder do Irã. Quer dizer, você está falando sério? Essa é a família contra a qual nos levantamos em 1979. Não há chance de que o aceitem de volta ou de que ele consiga governar qualquer tipo de coalizão no Irã. Pelo menos essa é a minha opinião. Então eles estão com raiva de Israel. Não vão abraçar isso. Se a nossa ideia era causar confusão suficiente e ferir a liderança do Irã para que o povo se levantasse, porque matamos um monte de gente deles e fizemos tudo isso, e então isso seria oba bom para nós. Bem, não é assim que as coisas funcionam. Como Lindsey Graham, ele é o maior defensor disso. Acho que eles também estão irritados com ele, porque as suposições estavam profundamente equivocadas. Agora que estão em uma posição ruim, não vão se voltar contra o próprio país e abraçar aquilo que chamam de pequeno Satã há 47 anos.
ou o grande Satã, no nosso caso. Então acho que não importa quais palavras estranhas saiam da boca do Trump, tipo, essas pessoas maravilhosas e grandiosas do Irã, estamos ansiosos para recebê-las. Eles estão dizendo, olha, a gente sabe que é o mesmo tipo de linguagem que vocês usam com todo mundo. Vocês disseram isso sobre o povo da Líbia, disseram sobre o povo da Somália, disseram sobre o povo do Afeganistão, do Iraque, etc. Vocês sempre falam esse tipo de coisa. E então você vai embora no minuto em que as coisas ficam ruins. É isso que eles estão dizendo. E nós sabemos como isso termina, já vimos esse filme antes. Então sabemos que isso não é sobre nós. Você não vai fazer nada por nós depois que conseguir o que quer, que é a queda daquele regime. Esse é mais um motivo pelo qual eles não estão exatamente se esforçando para fazer o que estamos pedindo. Basicamente se tornarem nossas botas no chão para que não precisemos enviar um exército. Acho que eles estão dizendo, você quer um exército? Traga um exército. Se quiser entrar e fazer isso, faça. Mas não peça para morrermos em grande número no campo de batalha só porque você não quer enviar um exército. Aliás, a gente nem gosta de vocês. Então isso também está complicando nossa estratégia. É tão bem. Você sabe, nos Estados Unidos há muitas pessoas que realmente odeiam o Trump. Algumas até se mudaram do país porque não gostam dele. Mas mesmo essas pessoas não apoiariam, sabe, forças chinesas bombardeando Washington ou Nova York. Quero dizer, é meio louco essa suposição de que dá para vender a ideia de que sim, estamos lutando com vocês, o povo. Na verdade, é só uma forma de enfraquecer a oposição. Mas eu queria te perguntar sobre a vulnerabilidade dos porta-aviões e da Marinha dos Estados Unidos como um todo, porque os mísseis iranianos parecem ir para todos os lados, atingindo alvos em quase todos os países da região. No entanto, a Marinha dos Estados Unidos parece estar, bem, não tenho certeza se saiu ilesa. Não vi nada. Os iranianos tentaram, ou isso simplesmente está além do alcance deles? Eu não sei. Vi um vídeo que afirma ser de alguns turistas chineses ou algo assim. Não tenho certeza se era em Haifa ou Tel Aviv, em algum lugar, onde eles dizem mostrar esse vídeo granulado de um navio dos Estados Unidos sendo atingido. Eu não sei. Há tantos deepfakes por aí. Não dá mais para aceitar nada pelo valor de face, nem mesmo vídeos que parecem muito reais. Então eu não sei. Certamente não ouvi nenhum relato sobre isso. Eu tinha ouvido que havia alguns relatos de baixas americanas, mortos em combate, mais cedo no processo, tipo nas primeiras horas. E o Pentágono, ou desculpe, o Comando Central, o CENTCOM, disse que não houve nenhuma. Bem, de algumas fontes diretas, que alguns amigos meus conhecem, eles sabiam que houve, mas era isso que estavam dizendo. Então, claro, hoje confirmaram que houve 3 mortos, 5 feridos graves e vários outros com ferimentos mais leves. Minhas fontes dizem que nem esse número é verdadeiro, está subestimado, é mais alto do que isso. Então podemos esperar que mais informações apareçam. É possível que tenham ocorrido alguns incidentes, mas ainda não os noticiamos. Temos receio das notícias, porque diferente do que acontece em terra, onde há 10.000 câmeras de celular toda vez que algo acontece na cidade, isso não ocorre no mar. Ninguém saberia, a menos que fosse relatado. Então talvez tenha acontecido, talvez não, eu não sei. Isso é algo que me surpreendeu, eu esperava ver isso. Mas, se não aconteceu, ou se simplesmente ainda não sabemos, não posso afirmar neste momento. Bem, como você avaliaria os desdobramentos daqui para os próximos dias e semanas? Novamente, esta é uma guerra de atrito, certo? Ela deve ser julgada pela capacidade de cada lado de causar dor ao outro e também de suportar essa dor. É assim que devemos entender as ações de ambos os lados? Ou os Estados Unidos estão buscando mais por No fim das contas, é uma batalha de vontades. Quero dizer, você pode dizer isso sobre praticamente toda a guerra, mas esta ainda mais, porque escolhemos tentar fazê-la de forma econômica.
Dissemos, vamos trazer todo esse poder naval e aéreo, mas sem tropas em solo, porque isso é um verdadeiro tabu nos Estados Unidos. E há muitas pessoas, incluindo o senador Trump, acho que o senador Cotton, o senador Cruz e o senador Lindsey Graham, todos se gabaram repetidamente de que não havia tropas em solo. Ninguém estava falando sobre isso. O presidente Trump disse isso porque eles sabem que é algo que os eleitores americanos detestam. Então pensaram, bem, talvez possamos vencer essa guerra de forma barata. Mas em vez disso, diferente de 2003, quando tínhamos muito poder aéreo e naval e uma força terrestre credível de centenas de milhares de soldados, que quando necessário avançavam por terra. Bem, você sabe se estamos falando do presidente Trump dizendo à Guarda Revolucionária Iraniana, às forças policiais e a Basij e a todos os outros para deporem as armas. Bem, isso não tem peso algum se não houver ninguém lá para obrigá-lo a fazer isso, só bombas caindo. A menos que você tenha um exército que possa entrar e impor isso, como os iraquianos fizeram quando dissemos a mesma coisa a eles. E então vem a primeira divisão blindada subindo a rua. Isso, sim, tem força. Mas neste caso aqui não há divisão blindada, ninguém em solo, absolutamente ninguém. Então não há motivo para eles se renderem. Eles pensam, tudo o que precisamos fazer é sobreviver ao ataque. E sabe, eles têm uma boa noção de quantas armas nós temos, ou pelo menos uma é bem próxima disso. Eles sabem que fomos sangrados, sabe, profundamente. Talvez não até o fim, mas fomos sangrados profundamente por todo o apoio que demos a Israel desde outubro de 2023. Eles sabem que fomos sangrados por causa dos 4 anos de envios ininterruptos para a Ucrânia. E não importa que Trump não tenha simplesmente dado, ele vendeu. Nosso estoque ainda diminuiu e nossa produção foi para lá. Nada do que foi perdido durante o governo Biden foi reposto. Continuou a diminuir. E agora, de repente, precisamos disso. E ele sabe disso. Veja, eles acumularam todo esse material por anos, por décadas, porque sempre viram isso como uma palavra. Não temos ideia de quantos mísseis eles realmente têm, quantos drones eles realmente têm, porque estão subterrâneos. E sabe, não podemos contá-los, não podemos usar satélites para isso. Mas podemos imaginar que eles têm muitos. O senador Ted Cruz disse hoje que, segundo o entendimento dele, o Irã pode produzir, neste momento, mesmo com todas essas sanções, todos esses incêndios, todos esses ataques que fizemos, ainda cerca de 100 mísseis por mês. Então, tudo o que foi perdido na Guerra de 12 Dias já foi reposto. E nem sabemos quantos eles tinham antes disso. Já ouvi avaliações muito diferentes, mas seja qual for o número, é uma quantidade considerável. E isso se soma às dezenas de milhares de drones que eles possuem. Então, acho que eles basicamente disseram que isso vai ser um teste de vontade política. A nossa vontade é manter isso em andamento além da janela de 2 semanas deles, estendendo por 2 ou 3 meses depois disso, quando eles realmente começarão a sentir o impacto. Porque se não tivermos muitos mísseis de defesa aérea restantes e acabarmos como a Ucrânia, que tem um número insuficiente de Patriots, IRIS-T e todos os outros tipos de sistemas de defesa aérea, então a Rússia pode entrar e inundar a área com mais mísseis do que há interceptores. Algumas coisas vão passar. O Irã poderia estar curiosamente na mesma posição que a Rússia, em que usamos a maior parte dos nossos interceptores no ritmo em que estamos agora, e de repente não conseguimos mais derrubar tantos. A propósito, houve algumas imagens bastante dramáticas, acho que vamos mostrar um dos clipes no nosso programa esta tarde, de um americano, supostamente um videomaker americano, acho que estava no Bahrein. Ele tinha a câmera posicionada e era possível ver um míssil se aproximando. Então, viu-se um Interceptor Patriot sendo lançado para encontrá-lo, e como os ângulos estavam simplesmente perfeitos, deu para ver que ele errou. O Patriot errou, e o outro míssil atingiu muito perto de onde o homem estava no chão.
Quer dizer, isso é o primeiro dia. Foi o primeiro dia e você já vê que estamos falhando. Agora imagine se nem tivermos o suficiente desses. Então o míssil chega e não há nenhum defensor, nem mesmo um míssil sendo lançado. E dá para ver que quando isso acontece, eles podem começar a colocar cada vez mais desses drones de baixo custo no ar, porque você também não consegue derrubá-los em grande quantidade. Então eu acho que o lado iraniano está calculando. Vamos apenas aumentar a dor até que vocês não consigam mais sobreviver. Nossa estratégia, por outro lado, é algo como: poxa, achei que isso ia acabar em alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas, e então eles capitulariam. Então essa ainda é a esperança. Eles dizem que temos mais algumas semanas de ataques de altíssima intensidade pela frente, e há muita dor que podemos causar ao lado iraniano. Tenho certeza de que continuaremos junto com Israel, tentando infligir o máximo de dano possível, na esperança de que possamos levá-los a esse ponto. Mas se passarmos disso, e o lado iraniano ainda estiver viável, enquanto nós estiver ficando sem recursos, nossos estoques de mísseis ofensivos e defensivos estão diminuindo. Não importa quão poderosa seja a nossa marinha, quantos caças tenhamos, ou quantas baterias de mísseis Patriot possuímos. Nada disso importa se você não tiver os mísseis. Essa é a questão principal que poucas pessoas reconhecem. Trata-se do estoque dos seus mísseis ofensivos e defensivos. E pode ser que o Irã tenha mais deles, certamente mais para usar aqui. Quero dizer, a menos que a gente retire tudo do Indo-Pacom ou de qualquer outro lugar do mundo e traga para cá, e aí fiquemos literalmente de mãos vazias em todos os outros lugares, isso pode ser um problema sério. Mas haverá uma tentação de fazer isso. Isso pode ser um grande, grande problema para o nosso lado se não terminar dentro de algumas semanas. Adeus a guinada para a Ásia. Isso é o oposto do que Trump planejava fazer. Isso vai ser o tal saque da Ásia para conseguirmos o que precisamos para lutar aqui. Desculpe, só mais uma pergunta rápida. Você mencionou que os Estados Unidos podem, bem, se exaurir e que os iranianos podem causar muita dor aos Estados Unidos. Mas qual você acha que é a área mais vulnerável? Porque se eu estivesse aconselhando os iranianos, eu apontaria que eles têm muitos pontos de pressão que podem usar contra os Estados Unidos. Eles podem atingir ativos americanos na região, ou seja, todas as bases militares, podem atingir os países do Golfo, até mesmo alvos civis, para garantir que esses países passem por muita dor, até refinarias de petróleo, o que quiserem atacar. Também podem atingir a economia global, por exemplo, fechando o Estreito de Hormuz ou interrompendo parte do tráfego aéreo. Podem ainda concentrar-se fortemente em Israel. Enquanto falamos, há todos esses mísseis caindo sobre Jerusalém. Qual área você acha que tem mais probabilidade de ceder primeiro? Isso vai nos mostrar onde realmente está a mentalidade iraniana neste momento. Meu palpite, com base no que vimos até agora, é que eles fizeram uma declaração ao atacar Dubai, Bahrein e algumas dessas outras cidades. Acho que eles estão basicamente dizendo, certo, mensagem enviada e recebida. Acho que entendemos isso. Mas agora, como a quantidade é algo importante, acredito que eles vão mudar para alvos de maior valor. E para os Estados Unidos, esse ponto de pressão são as baixas. Acho que é nisso que eles vão focar, porque já houve muita indignação nas redes sociais americanas, até mesmo em alguns níveis mais altos, sobre as baixas que já ocorreram. Portanto, acredito que eles vão priorizar qualquer coisa que possa causar um grande número de baixas para os Estados Unidos em toda a região, em todas as nossas bases. E talvez eles comecem a atacar os navios, não sei. E então, a mesma coisa em Israel. Acho que eles vão atrás das capacidades de causar baixas. Acho que estão indo atrás das forças militares primeiro, especialmente de qualquer coisa relacionada à inteligência. Eles adorariam atingir esses alvos. Vi alguns relatos de que realmente atacaram algumas instalações de inteligência dentro de Jerusalém, tentando reduzir a capacidade deles de acompanhar o que está acontecendo por lá.
E claro, se conseguirem mirar nos lançadores de mísseis do lado israelense ou em suas aeronaves, isso seria um alvo de alto valor. O mesmo vale para a Força Aérea dos Estados Unidos. Se conseguissem neutralizá-los ou eliminar os aviões-tanque, isso também seria algo grande, porque limitaria nossa capacidade de usar até mesmo os caças que temos. Mas acho que o que eles farão em seguida depende do que nós fizermos. Se não atacarmos a infraestrutura de petróleo do Irã, seus suprimentos de energia, suas refinarias e assim por diante, e eu não vi nenhum relatório de que tenhamos feito isso ainda. Talvez tenhamos, só não vi. Mas se começarmos a atacar isso, especialmente em grande escala, e conseguirmos acertar esses alvos, o que não seria tão difícil, então acho que veremos o Irã começar a mudar de postura. Porque parte do sinal, imagino, é que quando eles atingem todos esses alvos civis, eu posso dizer, isso é ruim para vocês. E acho que foi no Catar, ou talvez em Dubai, onde eles atingiram um hotel de alto perfil no meio da cidade, cheio de turistas e tudo mais. Eles atingiram um aeroporto, mas é como se dissessem, sabe, nós também poderíamos atingir algo que é importante para vocês, e isso é a sua infraestrutura de petróleo. Podemos atingir suas refinarias, podemos atingir suas estações de transferência nos portos, etc. Podemos causar danos profundos que levariam muito tempo para serem reparados e custariam muito, muito mais caro para os próprios reinos. Mas eu não acho que eles farão isso a menos que nós ataquemos os deles. Então, se tentarmos intensificar isso para causar mais dor ao lado iraniano, acho que poderíamos ver uma ampliação. Você fala sobre a escada de escalada, acho que começou no 4º ou 5º degrau, mas ainda há degraus acima, aos quais isso pode chegar. Então ainda há espaço para escalar, e espero que não cheguemos a esse ponto. Mas são essas as coisas com as quais eu me preocupo.